Agora, eu quero começar no livro Educação, página 179. Antes de pararmos e orarmos, Educação, página 179, a inspiração diz que o presente momento é um tempo de grande interesse para todos os viventes, governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade. Então ela diz isso, homens e mulheres pensantes de todas as classes. Que tipo de homens e mulheres? Homens e mulheres pensantes. Homens e mulheres pensantes têm a atenção fixada. Escutem, escutem, escutem. Eles têm a atenção fixada nos eventos que acontecem ao nosso redor. Eles reconhecem que o mundo está à beira de uma crise estupenda. Quem vê que o mundo está à beira de uma crise estupenda, homens e mulheres pensantes, eles percebem que há uma crise diante de nós. É isso que eles percebem, homens e mulheres pensantes. Agora, qual é um termo? Qual é o termo usado para pessoas que têm alta inteligência? Porque ela diz homens e mulheres pensantes, pessoas que estão pensando, pessoas inteligentes. Qual é a frase? Ou pelo menos quando alguém tem isso, você diz que eles são inteligentes. Sim, eles são inteligentes, mas estou dizendo que há algo que as pessoas fazem. Elas passam por um teste para ver o quão inteligentes são. O que é isso? QI. Então, vocês podem dizer que os homens e mulheres pensantes também podem ser pessoas com QI alto. Sim. Agora, você conhece o homem com o QI mais alto do mundo? Quero que vejamos o que é QI. Basicamente, isso tem a ver com inteligência e como uma pessoa pode resolver problemas rapidamente. QI. Não vou ler isso, mas quero que vocês vejam isso. Diz que o homem mais inteligente do mundo. Agora, o QI dele é o mais alto do mundo, quase 3 vezes o QI de um homem normal. Eu não estou dizendo de um QI baixo, estou dizendo de um QI normal. Seu QI é 3 vezes maior que isso. Agora diz manchete, o homem mais inteligente do mundo anuncia o retorno de Jesus Cristo. O quê? O homem anuncia o retorno de Jesus Cristo e, a propósito, veremos que ele diz que é nesta geração. Ele diz que é esta geração, é a geração que Jesus Cristo retorna. Aqui diz, o homem mais inteligente do mundo anuncia o retorno de Jesus Cristo e baseia sua teoria na física quântica e no princípio da relatividade de Einstein. Mas ele usa a Bíblia também, e ele passa por todo o capítulo 24 de Mateus. Agora, suas outras teorias, eu não concordo com elas, mas sua visão de Mateus 24 e sobre os eventos está correta na maior parte. Agora, eu quero que nós escutem. O homem que afirma ter o QI mais alto do mundo diz que ele calculou quando o fim chegará e que estamos ficando sem tempo. Tudo começou no mês passado, quando ele postou 7 palavras que agitaram a internet. Eu acredito que Jesus Cristo é Deus. A postagem viralizou, cristãos compartilharam, céticos zombaram, e então ele reforçou a aposta, publicando outra. Mas desta vez não era apenas uma crença, era uma previsão. Ele afirma que Jesus retornará nesta geração e diz que comprovou isso matematicamente. Mas aqui está a questão, a maioria das pessoas entendeu completamente errado o que ele realmente disse. Então vamos analisar seu argumento, testar a lógica e analisar o que ele realmente expõe, não apenas sobre ele, mas sobre nós. Agora, o homem com QI mais alto do mundo estudou a Bíblia e chegou à conclusão de que Jesus Cristo é Deus, mas ao estudar mais a fundo chegou a outra conclusão, que esta é a geração em que Jesus retornará. Agora, eu não concordo plenamente com todas as opiniões dele, mas concordo com a conclusão. Agora quero que vejamos isso, escutem. Fazendo isso, ele situa o retorno de Jesus em qualquer lugar entre 2018 a 2048, mas não depois de 2060, certo? Mas trazer relatividade para isso ainda não é a parte mais estranha. Em seguida, ele argumenta que o momento do retorno de Jesus... Agora, vou fazer uma pausa. Eu vou pausar. Vocês sabem o que ele disse em seu post quando falou sobre o retorno de Jesus Cristo?
Ele disse que o retorno de Jesus Cristo se baseia em nós. Agora, para quem está lendo isso, como o retorno de Jesus Cristo se baseia, como ele está ligado a nós, esta é a declaração que ele faz. Agora, à primeira vista, você pode não perceber, mas há verdade nisso. Cristo não pode vir até que o seu caráter seja perfeitamente reproduzido em seu povo. Parábolas de Cristo, página 69. E ele chegou a essa conclusão, não usando Ellen White. Ele não é adventista do sétimo dia, mas enquanto ele lia a Bíblia, ele chegou à conclusão que é o estilo de vida daquela geração que vai ditar se Cristo volta naquela geração. Agora, vamos começar de novo. Fazendo isso, ele situa o retorno de Jesus em qualquer lugar entre 2018 e 2048, mas depois de 2060 não. Certo, mas trazer a relatividade para isso ainda não é a parte mais estranha. Em seguida, ele argumenta que o momento do retorno de Jesus não é determinado apenas por Deus, também é determinado por nós, para sustentar esse argumento. Vocês ouviram isso? Ele acredita que o retorno de Jesus Cristo não é determinado apenas por Deus, mas também por quem? Por nós. Agora, Cristo está esperando? Agora, deixem-me fazer essa pergunta. Cristo está esperando que toda a igreja seja reavivada antes de sua volta? Não. Isso nunca vai acontecer. Ellen White deixa claro. Estamos esperando para ver toda a igreja reavivada. Ela diz que esse dia nunca chegará. Mas a pergunta é, Deus terá um povo reavivado e preparado? Sim, ele precisa ter pessoas preparadas antes de poder voltar. Agora, vamos voltar aqui. Voltando-se para a mecânica quântica, ele diz que a profecia se comporta como uma onda quântica. Ela existe em probabilidade até que um número suficiente de pessoas a espere. E uma vez que essa expectativa atinge um ponto crítico, ela se transforma em realidade, com base em uma fórmula matemática que ele compartilha. Ele diz que a probabilidade de Jesus retornar em breve é agora superior a 90%. Jesus retornando, quantos por cento ele diz? Mas observem o ano. A partir de que ano ele diz? A partir de 2025, ou seja, a partir de 2025 podemos esperar a vinda de Jesus. Quem é este homem? O homem que tem o QI mais alto do mundo. Lembram do que Ellen White disse? Que tipo de homens? Homens e mulheres pensantes de todas as classes têm sua atenção fixada nos eventos que ocorrem ao nosso redor. Eles olham para Mateus 24 e eles percebem ou reconhecem que o mundo está à beira de uma crise estupenda. Esse homem vê isso. Ele vê isso muito claramente. Venham comigo para Mateus capítulo 24. Mateus 24. Mateus capítulo 24, quero que vejamos o versículo 3. Mateus 24, versículo 3. Amigos, vocês devem consultar a Bíblia se puderem. Queremos ver se aquilo em que cremos é bíblico. Mateus capítulo 24, verso 3 diz: E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então, sim, foi perguntado a Jesus sobre eventos que precederiam a sua vinda. Agora, quero que vejamos biblicamente. Jesus falou sobre uma pandemia, uma pestilência? Ele falou sobre isso? Sim, falou. Agora, a pergunta que está na mente de todos nós: nós esperamos outra pandemia? Essa é a mente de todos. Esperamos por isso? Quero que vejamos. Agora, lembrem-se de que foi perguntado a Jesus sobre os sinais do fim do mundo. Portanto, esses sinais devem ser sinais que afetam o mundo inteiro. Não podem ser sinais locais. Devem ser sinais que afetam o mundo inteiro. Portanto, estamos observando eventos mundiais. Agora, quero que vocês vejam o versículo 7. O que Jesus diz no versículo 7? Ele diz: Nação se levantará contra nação, reino contra reino, guerras, haverá fomes, pestilências, tudo no plural. Paro por aqui. Pergunta: baseado em Jesus, é uma pestilência ou são pestilências? Tem que ser mais de uma. Então devemos esperar outra pandemia? Sim, devemos esperar outra pandemia. Se Jesus tivesse dito pestilência, então eu saberia que haveria uma pandemia. Mas pelo fato de ele ter dito pestilências, entendo que deve haver mais de uma. Estamos acompanhando, amigos?
Ellen White deixa claro que Satanás transmite ao ar uma contaminação mortal e milhares perecem pela pestilência. Essas visitas se tornarão mais frequentes e mais desastrosas. Portanto, a inspiração é clara. Veremos mais. Agora quero que vocês vejam isso na China, em 6 de agosto de 2025. Há alguns dias atrás, e diz, manchete, China enfrenta surto de chikungunya, enquanto milhares adoecem. Um surto do vírus chikungunya na China levou as autoridades a tomarem medidas preventivas. Novamente, em 7 de agosto de 2025, região chinesa reintroduz procedimentos da era da Covid. Por quê? Há uma epidemia na China. Antes que algo se torne uma pandemia, primeiro precisa ser uma epidemia local, então torna-se uma pandemia. O que está acontecendo na China? Pestilência. Pestilência. Amigos, o que Jesus disse acontecerá em breve. Depois do versículo 7 vem o versículo 9, a lei dominical nacional. Quão perto estamos dessa tempestade que se aproxima e da necessidade de nos engajarmos no serviço? Quero que vejamos em 4 de agosto de 2025, manchete. O Christian Post afirma que a renovação espiritual dos Estados Unidos começa com a retomada do domingo como dia do Senhor. Em outras palavras, a única maneira de os Estados Unidos serem ajudados por Deus é se trouxermos o domingo de volta à nação. Amigos, isso é de 4 de agosto de 2025. Em preparação para a França, os estudos via Zoom que estamos fazendo com os irmãos de lá, ao pesquisar sobre a França, vi que eles estão em apuros. Eu nunca publiquei os artigos aqui, mas vi que eles estão em apuros. Eles têm uma lei chamada Lei Macron. Sabe o que ela faz? Sobre o que essa lei fala, amigos? Ela fala sobre o domingo como um dia de descanso. E literalmente hoje, na França, o domingo é um dia de descanso. Alguns lugares turísticos podem abrir, o governo permite isso, mas o comércio normal deve estar fechado aos domingos. E eu me deparei com esse padre católico falando sobre o domingo, e eu quero que vocês escutem o que ele está falando. A propósito, deixem-me dizer sobre o que ele está falando. Na verdade, ele está falando sobre descanso. Ele está falando sobre descanso em seu podcast. Ele está falando sobre o descanso, e eu quero que escutemos o que ele tem a dizer sobre o descanso dominical e o pecado. Escutem. Eu sei quantas vezes eu já conversei com alguém que diz: eu só queria poder tirar um cochilo, eu só preciso de um cochilo, ou aquele sentido de dizer tipo: eu só quero ir para a cama, eu só quero dormir um pouco. E você se lembra? Sim, houve um tempo na sua vida, assim como na minha, em que eu era como aquelas crianças pequenas que os pais não conseguiam fazer deitar. Quero dizer, eu era, de qualquer forma, lutar contra o convite, a oportunidade de descansar é tão estranho. É tão estranho. Vocês sabem, no Antigo Testamento, quando Deus deu a lei a Moisés, ou por meio de Moisés, para o povo de Deus na Antiga Aliança, certo? Aquele antigo relacionamento que estabelece direitos e responsabilidades. O segundo mandamento de Deus é santificar o sábado. E como as pessoas são chamadas a santificar o sábado? Bem, elas são chamadas a santificar o sábado, adorando e descansando, e isso é notável. Falamos sobre isso antes, em alguns vídeos atrás, sobre a obrigação da missa dominical. Da adoração dominical, nós temos que ir à missa nos domingos. Isso é uma obrigação. Se não fizermos isso, se nós isentarmos disso, isso é um pecado moral. Temos que nos confessar antes de receber a comunhão. Vocês viram o que ele chama, se vocês não forem à igreja ao domingo? É um pecado moral. E a propósito, eles acreditam, sob sua doutrina do bem comum, que para um pecado moral, se alguém infectar a comunidade com um pecado moral, é bom e vantajoso. Eles dizem que aquela pessoa receba a pena de morte. Isso está em sua doutrina.
Mas ele disse algo, ele disse que o segundo mandamento diz que devemos guardar o sábado. Eu me pergunto se o segundo mandamento diz alguma coisa sobre o sábado. Isso não está lá, mas vocês ouviram o que ele diz sobre o sábado? Ele nos chama para o descanso, e nos chama para o quê? A adoração. Agora, o dia de sábado dele está errado, mas é biblicamente verdade que o sábado do 7º dia nos chama para o descanso e nos chama para a adoração. Papa Leão é o mais bem visto de 14 protagonistas de notícias. Agora, deixem-me explicar o que isso significa. Há 14 pessoas importantes que se encontram e aparecem nos noticiários constantemente. 14 pessoas importantes. Zelensky, Trump. E você escolhe Macron, eles aparecem nos noticiários. Mas desses 14 noticiáveis, eles dizem que o Papa Leão é o mais bem visto. Eu me pergunto, o mundo está vagando atrás da besta? Está seguindo a besta? 1 milhão se reuniu no Vaticano há alguns dias, mais de 1 milhão. E eu te digo, o mundo está seguindo. Amigos, hoje estamos cada vez mais próximos, e não sejamos como os antediluvianos. Noé pregou por 120 anos. Eles ouviram sua mensagem, mas adivinhem? Nenhum deles a passou à frente. Que Deus nos ajude e nos proteja da procrastinação. Vocês sabem o que é procrastinação? Eu farei, mas farei no futuro, quando as condições forem mais favoráveis. A inspiração diz que ao fazer isso, você está brincando com a sua salvação. Que Deus nos ajude, amigos, a nos prepararmos. E como nos preparamos? Serviço, carregando o jugo de Cristo.